tem uma história anterior. Tem. Então vamos explicar lá. Primeiro, da onde começou isso? Como vocês conheceram? O que você fazia antes de Sobrinhos? Vamos lá pra trás, assim. Cara, a gente se conheceu na escola. Você, Eu, Bianchi, o Marco Bianchi e o Paulo Paulo Bonfá. Bonfá. Os 3 sobrinhos do Ataíde, a gente se conheceu na escola. A gente estudou junto no Colégio Santa Cruz, que é um colégio tradicional aqui de São Vocês Paulo. e o Huck, né? Luciano Huck, Luciano não foi? Huck é da mesma classe. Você tá zoando. Meu, tem muita gente... Outro dia o Tortorelli tava me zoando, né? Porque todo mundo que vira e mexe fala, você estudou comigo. Mas realmente, cara, aquele nosso ano ali estudou muita gente, cara. E a galera que se Estudou a espalhou. Didi Wagner. Caramba. A Marina Persson era um pouco mais velha. A Domingas Persson, irmã dela, era da minha classe. O Luciano Huck. Eu, Bianchi Bonfá. Quem mais, cara? A filha do Temer, Maristela. Nossa, velho. Maristela Temer era da minha classe. Meu, não, toda hora eu lembro assim, de alguém. Os caras, pô, estudou com o Felipe? Estudou com o Felipe. E das áreas totalmente... cada um foi pra um lado, né, Foi cara? engraçado. Então, eu, o Paulo e o Marco, a gente estudou junto no colegial ali. Na verdade, desde os 7 anos até o... Desde a primeira série do primário até o fim do colegial. E sempre fomos amigos e tal. E a gente, no colegial, começou a fazer umas brincadeiras que era tipo zoar comercial de TV, zoar novela. Por quê? O Marco morava do lado da escola e ele tinha um gravador. Sei. E a gente saía da escola e ia para casa dele e tinha um gravadorzinho, a gente começou a gravar umas merdas, começamos a falar e tal. E aí começamos, era uma fita Fazendo cassete. vozes. Tinha fita cassete na época, Pô, né? a galera nem sabe o que... Nem sabe o que é fita cassete. Rodava- Vai pesquisar! rodava Vai no com Google. caneta, né? Caneta Bic pra voltar, rebobinar. Nossa. Era o Isso é pré... pendrive da época, era uma fita cassete. Isso que você tá falando é pré-videocassete ainda, não é? Ou já tinha? Já videocassete? tinha. Na verdade, cara, o que a gente queria mesmo era fazer vídeo. É, por isso que eu tô perguntando. Só que era muito caro. Não era O único tudo- que tinha uma máquina uma gravadora, né, de vídeo era o pai do Bonfá, mas ele não emprestava. Emprestava pros moleques. Não Você acha emprestava, que- cara, dava uma Caro pra raiva. caralho, né, negócio? Puta, o cara ficava miguelando aquilo lá, nunca usava, meu. É. E não deixava a gente usar. Então a gente não tinha um... Não era igual hoje, você ter o celular, que você grava o que você quiser e tal. Era dificílimo, era caro. Porra, claro. E aí, a gente tinha o gravador do Marco. Então a gente começou a fazer as coisas em áudio, na verdade, por uma consequência era a facilidade que a gente tinha, era o áudio. Mas o que vocês faziam, por exemplo? Double hack, um falava, outro já falava, e cada um fazendo sua parte separada. A gente fazia tudo combinado. E aí, fazia uns barulhinhos, batia umas coisinhas, fazia uma sonoplastia muito tosca. A gente cantava as vinhetas, fazia tudo, tudo do Sobrinhos do Ataíde surgiu naquela fita que chamava-se Exclusivas. Exclusivas. Que acho que o Marco Bianchi tem até hoje essa você fita. tá zoando. Pô, vou As chamar o Marco exclusivas. Bianchi aqui, ver se ele traz isso. Cara, e assim, a gente gravou... A gente gravava na casa do Marco e gravamos muitas coisas também no meu sítio, que era da minha avó, né? Que tá agora dos meus pais, enfim, que eu fui a vida inteira lá em Bragança, que muitos dos meus amigos foram, né? O famoso sítio de Bragança ali, é engraçado. E, os Sobrinhos do Ataíde nasceu ali também. Cara, e aí você mostrava pra galera, a galera ria. A gente ia gravando essa fita e a gente mostrava pras pessoas, e as pessoas pediam pra tirar cópia. E aí tirava a cópia da cópia, da Como cópia, fazia? da cópia, da cópia. Dava pra copiar. Aquele que tinha duas fitinhas, é verdade. Você copiava de um pro outro. Então a gente viralizou no colegial. Tinha gente de outras escolas que tinham as nossas fitas e tal. E era uma coisa que rolava, assim, das pessoas ouvirem. Porque era muita merda, era muito engraçado. E era muito inusitado, porque era diferente de tudo que se fazia de humor na época. O que fazia de humor nessa época? Já Cara, tinha, tinha o Café com Bobagem, que fazia tipo, sátiras do Silvio Santos, sátira do Lula. Tinha Djalma Jorge? Djalma Jorge. Que era o Tutinha. E o Emílio, né? Que faziam juntos, se não me engano. Não, era o Tutinha e o primo dele. Ah, é? Luiz Alfredo. Caramba. Luiz Alfredo, acho. Não, Carlos Alfredo. E tinha mais antigo ainda, não sei se você vai lembrar, era o show de rádio, não tinha?
que era depois das Show transmissões. de rádio com o Esteban San Girardi, Girardi, que foi o celeiro de um monte de humoristas ali. o Sérgio Serginho Leite Leite, saiu dali. Tata Escova. Pardini, talvez. Pardini, não sei Eu se não lembro, fez mas show eu acho, de que, rádio. eu acho que ele pegou o Tinha finalzinho. uma galera muito boa, né? Mas era tudo assim, ou tinha o show de rádio, que era um humor de futebol ali, né? Fazendo personagens. Tinha o corintiano, São Paulino, Didu Morumbi. Aí tinha essa coisa que... de trote também, tinha já umas coisas de já trote. tinha? Acho que tinha o Boi na Linha, né? É verdade. Que era o Emílio, que fazia verdade. com a Rosana Herman. Tinha o Pardini e o Zé Américo, enfim, a galera lá do Café com Bobagem, que faziam umas coisas. Mas a gente fazia uma sátira do cotidiano. A gente não tinha personagem. A gente não imitava ninguém. Não era imitação, Não era ninguém fazia o imitação Silvio de Santos. ninguém. Assim. Não tinha imitação. E era zoeira com coisa de TV, com coisa de novela, com coisa de comercial, Então... Eu tava falando muito longe. É que esse é muito direcional. Você vai aqui... E aí, cara... as pessoas começaram a curtir, falaram, caralho, nunca ouvi uma coisa assim, é muito engraçado e tal. E a gente... nonsense total, as histórias. Assim. Aí quando terminou o colegial, cada um foi para sua faculdade, eu fui fazer arquitetura, o Bonfá foi fazer GV, e o Bonfá fez GV e FEA. Caramba. As duas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Nossa. E o Marco foi fazer ECA. Rádio e TV. Foi o único que foi para a área. E aí, no primeiro ano da faculdade dele, ele precisou fazer um trabalho de faculdade. Ele falou, vou fazer um programa de rádio. Vou fazer um piloto de um programa de rádio, de humor. E aí me chamou para ajudar. Então, eu fiz vozes. Eu era o ator do Marco. Assim, ele tinha que fazer uns vídeos. A gente fez um vídeo de uma sátira do Collor, né? Que tinha sido eleito lá em 90. Tá. Era o primeiro, a gente entrou na faculdade em 1990. E era no ano do Collor. Então eu sabia imitar o Collor. Aí fazia os vídeos lá para as coisas que o Marco fazia para a escola, né? Eu era o ator dele. Mas era vídeo, então? Na época ou era só áudio? Teve vídeo que a gente fez e esse outro programa que era o programa de conclusão ali do primeiro ano era um piloto de um programa de rádio. E eu fiz e ficou muito bom, cara. Porque, aí porque já era com equipamento bom. Então, era com equipamento da faculdade. E o vídeo também era com equipamento da faculdade. Era em Umatic. Porra! Essas coisas assim, né? Olha, essas coisas de... É isso aí, cara. Aí, mano, aquela lá é Umatic? Não, aquela Panasonic. O que é? Em cima não, lá é VHS normal. Lá. Legal. Aí, cara, o professor dele falou assim, vocês têm que levar isso aqui na Rádio USP, cara. Isso aqui tá muito bom. Leva na Rádio USP, fala com os caras, eles te dão horário. A Rádio USP dá horário para alunos da USP para desenvolverem projetos experimentais e tal. É uma rádio da faculdade. Ela é feita para isso. A gente falou, porra, vamos lá, né? Chegamos lá para conversar. O diretor era marido da coordenadora da escola que a gente tinha estudado. Caramba! Chamava-se Melquíades. E ele era marido da Suzana. Então ele já a gente se apresentou, assim, vocês estudaram lá, sou marido da Suzana, não sei o quê. Bom, conseguimos um horário sábado à tarde, 15h. E aí começamos a fazer o nosso programa lá, chamava-se Rádio Alegre. Puta nome. Que nome bom, hein? E era gravado ou ao vivo vocês faziam? Era gravado. Então a gente ia às segundas-feiras, 18h, para a Rádio USP. E a gente começava a gravar e depois já sentava e editava e saía de lá com o programa editado, que ia ao ar no sábado. E o Bonfá nesse tempo não estava então junto, era você? Tava. Tava. A gente chamou, tava eu, o Marco, o Bonfá, o irmão do Marco, Caio Bianchi, e o Aranha, que era um colega lá do Marco que era o diretor do programa.
Aí o Aranha, logo no primeiro mês, já desistiu, meu, porque a gente era muito retardado, cara. Principalmente eu, cara. Eu gravava tudo errado, meu, eu não me concentrava. Eu tenho dificuldade de leitura, cara. Eu vou ler um negócio, eu leio tudo errado, eu troco. Até hoje? Até hoje, Ah, então você tem aquele negócio, como chama isso? Dislexia. Você tem dislexia? Tenho. Ah, cara. Pesado. E eu lia tudo errado, e meus caras ficavam... Não é a maconha, não, né? Não. Não tem a ver. Não tem a ver. Acho que não. Né? Acho que não. É. Mas, cara, o fato é que, meu, o cara, o Aranha pulou fora. Falou, meu, vocês são muito chatos, vocês ficam enrolando aí, vocês não levam a sério. E não levava a sério mesmo, né? Era zoeira pura. E era muito engraçado, porque, assim, tipo, compromisso, tudo bem, a gente tinha que entregar um programa de meia hora todo final da segunda-feira. Mas, meu, a gente fazia cagando de rir, zoando e tal. E só as nossas mães ouviam, né? Porque, meu, terça-feira, sábado à tarde, 3 da tarde, na Rádio USP, ninguém ouvia. Mas tinha um maluco que ouvia, cara, que era o Luiz Augusto Alper, que era o diretor artístico da 89. Caramba. E ele ouviu a gente lá, ele tinha sido contratado para mudar a programação da 89. A 89... ela sempre foi a rádio rock, mas naquela época, naqueles anos, ela estava muito lado B. Ela só tocava uns heavy metal, tava pesada. E o público da rádio era tudo cabeludo, camisa preta, anel com caveira, sabe aqueles caras bem metaleiro? Sim. Era esse o público da rádio. E a rádio falou, cara, esse público não vende patrocínio, a gente precisa modernizar, a gente precisa tornar a rádio mais pop. Como que a gente vai fazer isso? E aí o Luiz Augusto chegou lá com essa proposta de tornar a rádio mais pop. Trazer um jovem e mais descolado e menos xiita, radical de rock and roll, pesado, metaleiro, caralho. Que eles não queriam mais isso. E aí a gente entrou como parte deste projeto de rejuvenescer a rádio, dar um ar novo. Então, o Luiz Augusto ele queria um humor que não parecesse com nada do que estava no ar na época. Era uma coisa diferente. E aí a gente tinha tudo a ver com esse projeto. E aí saímos da Rádio USP e fomos para 89. Então a gente deixou de chamar Rádio Alegre. E quem deu esse nome? O Marco. O Marco. E, aí, e quem deu os Sobrinhos do Ataíde quando vocês foram para 89? Como saiu esse nome? Você lembra? Cara, esse nome saiu de uma sugestão, de um brainstorm que a 89 fez. E quem deu, eu não estava nessa reunião, mas quem deu o nome, sugeriu o nome, foi o Pastor. Ah, o Pastor? Que Pastor. Depois foi pra Jovem Pan e tal? Foi o Pastor. Caramba. Ele que jogou pro ar, assim, Sobrinhos do Ataíde. Meio por causa de quadrinhos, Sobrinhos do Capitão, será? Ele nunca falou por que foi? Cara, era meio... A explicação era o seguinte, que, tipo, ninguém sabe quem é o Ataíde, muito menos os Sobrinhos do Ataíde. Então, tipo, tipo, são os, sabe, os ninguém, os nada, sei, os Zé da esquina, os Sobrinhos do Ataíde. Era para ser assim. Tá. Tanto que a vinheta de teaser, né, que quando o programa ia estrear, era assim, você não sabe quem é os sobrinhos, você vai descobrir quem são os Sobrinhos do Ataíde. Você não conhece o Ataíde, nem os sobrinhos. E então entrava nessa pegada, tipo, meu, criar uma coisa, quem é o Ataíde, quem é o Sobrinho do Ataíde. E aí foi isso aí. A gente entrou no ar em 95. Em julho de 95. Eu lembro que essa época, a 89 era muito forte, né, cara? Era muito forte. Não sei se foi logo... Não sei era se foi logo, muito forte. Não sei se foi logo quando vocês entraram, mas quando eu tava escutando os Sobrinhos lá, todo mundo só escutava. Era molecada, jovem só escutava. Era primeiro lugar no geral no Ibope, cara. Chegamos a bater primeiro lugar. Passamos populares, chegamos, primeiro lugar no geral. Com certeza os Sobrinhos têm a ver com isso. Sim, porque, sim. Era um fenômeno na época. O humor sempre puxa, né? Era um fenômeno. Eram pílulas só ou existia um programa? Eram pílulas. A gente gravava as historinhas, tinha o Peterson Foca, que era o surfista. Esse foi o primeiro que estourou, o Peterson Foca? Porque eu lembro. Foi. Tinha o Pequeno Wilber,
que eram as aventuras do pequeno Wilber. Que ele sempre se fudia, né? Que ele sempre se fudia. Tinha Mas- Sheila! Ai, amiga! Tipo assim, super legal. Pode crer. Que era uma sátira do Teleamizade, lembra? Cara, o Dos Telemizade. Tele 900. Nossa, como que era? Nossa, encontrei uma pessoa super legal. E aí, né? Uma galera super descolada. Era a mina e o cara falando, né? Você pode falar até com 6 pessoas ao mesmo tempo. Tipo, não existia chat, né? Não existia internet, não Como que existia era o nada. esquema? Você ligava para um Você ligava para um número, e era randômico? era um 0900, que você caía numa sala de bate-papo que tinha mais 5... sabe o que era aquilo? O que era? Clubhouse. Só É a que mesma pelo telefone. Ah, Era você não aquilo. falava com uma menina, podia cair com um monte. Você caía numa sala. Você caía numa sala. Ah. E aí você ficava batendo papo com até 6 pessoas ao mesmo tempo. Que você não sabia de onde era. E aí veio a. E aí tinha umas chavecadas, não sei o que, Daí era a história... Veio a Sheila. E a gente sacaneava a propaganda. Ah. E ela sempre tinha o Cleverson Mariano, homem e companheiro. Eu gostaria de convidar você, minha pituquinha. Que marota, né? Sua pituquinha marota. Era muito engraçado. Que ele falava, eu gosto de esportes, não sei o quê. Ele passava umas cantadas muito nada a ver. A melhor que eu lembro, ele fala assim: alô, Valesca? Aqui é Cleverson Mariano, homem e companheiro. Eu tenho um bottom do Queen. Esse era o chaveco. do cara. Ela, não acredito. Tipo assim, você foi no Rock in Rio? Aí já, tipo, era muito engraçado. Era uma bosta, né, cara? Mas era Mas era bom. Cara,